Sou Mirela de Carvalho, eu sou gerente de gestão do conhecimento aqui do Instituto Unibanco, trabalhei na organização desse seminário, e aí eu vou passar, de repente você pode se apresentar primeiro? Por que é que eu estou aqui, né? Esse ano eu fui convidada para integrar a pesquisa, a equipe do Think Tank, que é um grupo de pesquisa, de uma maneira intencional, que é feito para trazer diversos saberes, perspectivas, pesquisadores que possam contribuir para pensar os estudos, as pesquisas do Jovem do Futuro, mesmo do Instituto. E confesso para vocês que é um lugar de muito debate, aprendizagem, mas também que às vezes eu fico meio perdida com tanto economista, tá certo? Mas assim, por que eu estou trazendo isso? Porque quando eu falei para a Mirela que na última mesa eu faria uma síntese, ela falou, vamos fazer a síntese juntas para todo mundo, para trazer o olhar também do pedagogo. E como a Mirela é quase uma pedagoga, como ela se diz, vai ficar uma fala mais coerente. Eu só queria destacar, antes de passar para a Mirela, que o pensar esse evento, ele é muito coerente com a maneira como o Instituto tem visto a questão da educação. Se vocês observarem, eles trouxeram tanto profissionais de dentro, né, que fazem parte do Instituto, de alguma maneira colaboram, como outros profissionais que investigam a área e que, inclusive, trazem perspectivas completamente diferentes, justamente porque tem uma ideia de avanço nesse conhecimento, e que esse avanço só ocorre diante do debate da diversidade, e que isso não é visto como algo que ameaça, ao contrário, que integra, que nos faz perceber perspectivas que nós não estamos vendo, que a gente não está dando conta. Então, é nesse sentido que nós elaboramos uma síntese muito mais para que depois fique, a partir do nosso olhar, né, mas que fique para vocês também um pouco a partir das questões que foram feitas, o que esse evento também contribuiu. É isso, acho que diversidade e trabalho colaborativo é nosso lema, então obrigada pelas suas palavras, Thelma. Então eu vou passar aqui por uma figura que a gente organizou, que tenta trazer, eu vou aqui usar o passador, acabei de ver que ele está aqui, como que ele funciona? É o verde para a direita. É o verde grande. E o do meio é o apontador. Tá. Então, a gente viu, né, conversou bastante sobre isso, que a gente está falando da gestão de um resultado que é um direito, né, o direito à educação. E, por ser um direito, a gente tem uma universalidade nesse atendimento, né, nesse acesso e nessa aprendizagem, né? E a gente precisa lidar com a diversidade, porque o acesso e a aprendizagem é para todos, né? Quem cabe no nosso todos? Todos, né? E, além disso, por ser um direito, esse resultado de aprendizagem, de acesso de aprendizagem, atendê-lo ou não é uma questão ética, né? Então, em função disso, a gente viu que a gestão da educação... Eu apertei certo? Aperta de novo. A gestão da educação tem uma especificidade, né? Comparado com a gestão de uma empresa, né? Tem a especificidade de ser a gestão de um direito universal, que, portanto, precisa lidar com a diversidade, né? Da maneira construtiva, e atender ou não a esse direito é uma questão ética. Então, para a gente fazer gestão da educação, a gente falou aqui bastante de colocar o estudante no centro do processo, né? É assim que a gente consegue garantir esse direito. Mas a gente viu também que, embora pareça fácil, né, é fácil falar, colocar o estudante no centro, não é fácil fazer. E não é por uma questão de má vontade ou de qualquer outro problema desse tipo. É porque existe na cabeça da gente um mindset, como se fosse um software instalado, que é a maneira da gente tomar decisão, da gente olhar para os problemas, né? O que a gente prioriza, e tomar uma decisão com esse software que está instalado, que vem de uma institucionalidade, de uma cultura, de uma série de fatores, né? E que, se a gente não arruma esse software que está instalado no nosso olhar, na nossa maneira de decidir,
A gente fala em colocar aluno no centro, a gente quer colocar aluno no centro, mas a gente não consegue, né? Então, a gente precisa... a gente falou bastante nesse seminário de mudar esse modo de pensar, esse modo de tomar decisão, essas prioridades, para que, de fato, a gente consiga colocar aluno no centro, gerir a educação, que é um direito. Tá certo? E aí a gente conversou bastante que, em parte, esse mindset que precisa ser ajustado, né, modificado, ele tem a ver com esse sentimento de que eu não consigo, eu não posso, né? As coisas não mudam, esse pessimismo de que a gente está um pouco refém de algumas situações de insucesso, né? A gente se sente impotente, incapaz. E foi falado aqui também no seminário que, quando a gente consegue romper um pouco que seja esse pessimismo, gerar um engajamento que traz algum resultado, isso gera um ciclo virtuoso, né? E aí a gente, com o resultado que teve pequeno, a gente se engaja mais e isso gera mais resultado e o aluno vai realmente ficando completamente no foco das nossas ações, né? A gente falou sobre competências, quais são elas, né, para a gente mudar essa percepção, esse sentimento e esses saberes também, né? Falou bastante de como desenvolvê-la. Essa última mesa também abordou um dos pilares desse desenvolvimento, que são as formações, tanto a formação iniciada como os processos continuados, e falamos de carreira também. Então, isso é um mapa. Eu não falei muito de conclusões, acho que agora a ideia é a gente trocar um pouquinho no nosso jogral, né, Thelma? Mas é um mapa de como é que a gente pensou a organização do debate, a gente estruturou as mesas, foi um pouco para responder a esse mapa aqui de navegação. E eu acho que agora a gente podia, talvez, Thelma, trazer alguns highlights que tem a ver, preenchendo um pouco esse mapa de navegação, né? Vamos começar? Muda? Podemos mudar. Vejam, apenas algumas frases que foram colocadas que situam um pouco a nossa discussão. A garantia de direito de aprender a todos. E esse todos é o que realiza os ideais democráticos da nossa sociedade. Então, isso foi falado o tempo inteiro aqui, essa ideia do que significa esse todos. Nesse sentido, a gente sempre foi discutido muito aqui, a autoexpectativa para quem, envolvendo muito a ideia da equidade. Duas frases, duas ideias estiveram muito presentes, né? A questão do direito da aprendizagem apareceu o tempo inteiro, mas também a ideia da equidade, da cidadania, permeando todo esse processo. Então, altas expectativas para quem? E aparece também a ideia de que a condição da escola é o sucesso, que essa é a grande responsabilidade social. Quando a gente fala em universalidade, ela não pode ser apenas de acesso, mas ela é de sucesso, de êxito. E não se pode admitir, a gente, quanto comunidade, quanto professores, gestores, que alguns alunos fracassem. Essa ideia muitas vezes é arraigada aqui, alguns vão, outros não, e é assim mesmo, tá certo? Isso não pode ser admitido. E nós temos também a escola, isso foi falado para dar a introdução da síntese, quando os gestores, na primeira mesa, falaram sobre o seu fazer, eles trouxeram algumas questões importantes da escola, do gestor ser bombeiro. O tempo inteiro, tem algumas frases que eles disseram, com fogo e incêndio de todo lado. A gente tem demandas contínuas. A rotina do diretor é sempre intensa e repleta de ocorrências. Então você fala, o cara está lá o tempo inteiro com a atividade apagando incêndio. Sem dúvida que ser bombeiro faz parte, mas só ser bombeiro não é suficiente. Então eles trouxeram também que é preciso cuidar de planejar também, seguir o plano, para não ficar agindo apenas no susto, no improviso. Então a gente vai trabalhar muito com essas duas ideias para pensar nas competências, na formação,
né? Então, eles disseram, e algo que apareceu nas demais mesas, que não existe um herói na escola, mas uma equipe a ser mobilizada pelo gestor, porque não se faz na escola sozinho. Nesse sentido, esse vai dar o gancho para nós entrarmos na nossa síntese. Na introdução do seminário, no texto que vocês receberam apresentando, está falando que uma gestão escolar de qualidade quer gestores compromissados com a transformação e com a garantia desses direitos de aprendizagem, mas também detentores de saberes específicos que garantam as competências necessárias ao bom trabalho com o grupo de profissionais da escola e com os alunos. Esse é um desafio enorme. E se não existe esse herói, então está muito claro, não tem esse herói. Mas se não existe o herói, existe um profissional. E a necessidade de um desenvolvimento desse profissional para o exercício de uma atividade profissional, que vai envolver múltiplas competências. Aí, eu e a Mirella discutimos, pegamos a síntese, o tempo inteiro a gente estava anotando quais competências que apareceram para esse profissional gestor. Então, é o próximo slide? Eu acho que sim. Tem muitas coisas, a gente não vai falar sobre todas, talvez a gente possa fazer cada uma de nós uma escolha, né? Eu tinha escolhido 3, não vou poder falar das 3, eu tinha escolhido falar do peso da dimensão relacional, do peso de saber usar evidências, mas eu vou falar mesmo da visão sistêmica. Eu acho que eu escolho essa, depois até se quiser ela complementa com outra. E aí eu acho que apareceu muito a ideia da centralização dos processos de tomada de decisão, né? Isso apareceu em diversas mesas, e como é que isso conversa com a ideia de autonomia e de competência, né? Ou seja, por mais que a gente trabalhe e acumule saberes, esses saberes, eles, nessa estrutura que está posta, eles precisam ser saberes que dialogam com ela, que façam os problemas serem resolvidos dentro dessa estrutura de tomada de decisão, né? Então, a autonomia está posta num sistema centralizado. Então, competência sistêmica hoje, né, é saber resolver as questões com essa estrutura de tomada de decisão. Mas cabe também, a gente viu isso, né, a competência sistêmica, discutir de forma propositiva esse centralismo de tomada de decisões. Eu acho que isso é desejável, isso apareceu em diversas mesas como um debate que precisa ser aprofundado e é urgente. E complementando a seleção de só um, é tão difícil escolher só um, vocês falaram tanto, mas eu queria apontar a ideia de que o gestor da competência no sentido de promover um clima de bem-estar, de promover... muitos gestores têm o tempo inteiro que trabalhar a gestão de conflitos, essa mediação de conflitos. E como foi dito, conflito faz parte do processo, ele é necessário, mas muito conflito também é um caos, né, gente? Você não faz outra coisa. Então, a ideia de um gestor que fomenta a convivência democrática por meio do contínuo do diálogo. E diálogo, existe procedimentos que ajudam a institucionalizar o diálogo. Não é abrir minha porta, vamos lá, conversa, estou aberto. Então, ao mesmo tempo, essa ideia da valorização da diversidade. Como isso é difícil numa escola, como foi colocado na segunda mesa, que a gente silencia sobre essas questões, né? E também o pensamento crítico, ou seja, é a vivência efetiva da equidade e do respeito mútuo. Mas não pode ser só como princípio, mas existem inúmeros procedimentos que ajudam o gestor a colocar isso em ação até que faça parte do seu cotidiano na escola. Então, encerrando para passar para a formação, é a ideia que foi colocado muito de como criar um clima de confiança, um clima de corresponsabilidade. Então, isso é um desafio enorme, mas uma competência necessária para o gestor. Bom, aí temos uma listinha, acho que mais um para frente, né, Thelma? É a listinha dos itens que a gente resumiu de formação. Eu vou escolher um também. Só antes da Mirella falar, lembre-se sempre, se nós queremos essas competências, é óbvio que a formação ela tem que fomentar essas competências. Do contrário, não tem sentido. Elas não são estanques. O processo formativo tem que ser pensado
para desenvolver aquilo que está sendo defendido como necessário para o gestor. Nós não vamos entrar aqui, mas essa ideia é que na fala dos gestores, eles colocaram assim que eles precisam de conhecer pedagogia, finanças, psicologia. Eles disseram das demandas que, por exemplo, os alunos hoje são diferentes. Uma gestora falava, eles trazem a questão da automutilação, da depressão, como é que eu vou lidar com isso? Então, é uma formação que tem que ser muito ampla. Nesse sentido, sumiu a formação. Nesse sentido, sumiu a formação. A gente não queria mesmo falar da formação. Espera que tem a nossa folhinha, Mirella. A gente vai falar da formação sem o slide, então. Então, eu não vou repetir, eu acho que a última vez a gente falou bastante do que é o pedagógico na perspectiva do diretor, e eu acho que isso é um destaque mesmo, mas como a gente acabou de ter uma mesa sobre isso maravilhosa, eu não vou falar disso. Eu vou ressaltar uma discussão que a gente teve ontem, em várias mesas também, que é a importância de trazer para dentro da formação os esquemas de raciocínio e as formas de resolver o problema e pôr isso em discussão. Né? Porque quando a gente faz isso, a gente traz a experiência como um objeto de reflexão, né? E não importa o resultado, né? Se o resultado a que se chegou se estava certo ou estava errado. O que importa é a gente aprender com os esquemas mentais e as soluções que foram propostas e discutir, né, em grupo o porquê de cada construção. Então, esse é um destaque que eu traria. Então, complementando esse destaque que a Mirella trouxe, eu queria trazer alguns procedimentos que eu acho que foram mencionados e são importantes. Por exemplo, o emprego nessa formação continuada, na formação de rotinas, de protocolos. Mas porque muitas vezes eu senti, quando eu fui formada como pedagogo, que eu falava, tá, eu sei criticar tudo, mas o que eu ponho no lugar? Então, muitas vezes, essas rotinas, esses protocolos, eles vêm nos dar uma diretriz, um guia, uns procedimentos para dizer, escuta, vamos tentar por aqui, isso aqui, ó, você tem uma estrutura que dá para você seguir, mas é importante, essa estrutura não pode ser rígida. Essa estrutura tem que ser flexível, ela tem que ser emancipadora. Você vai aprender a fazer, mas depois a gente tem que utilizar a própria autonomia que a formação deve trazer para dar conta desse processo de transformação, inclusive, desses protocolos, dessas rotinas. Isso vem, inclusive, porque a gente, como foi dito, tem práticas arraigadas. E a ideia está substituindo por essas práticas por outras práticas paulatinamente. E, nesse sentido, também, algo que eu quero destacar, que foi falado aqui, que são as comunidades de prática. Esse processo, de fato, de construção coletiva, de troca entre práticas, entre os diversos gestores. Isso também tem feito diferença. Mudar? Mas também não tem. A gente vai para a carreira, que era o último item do desenho. Vocês lembram que o desenho terminava com competências, formação e carreira. Tem a carreira, tá aí. Né? A gente tem um highlight aqui de cada. Acho que sobre carreira, como eu sei o que a Thelma vai falar, eu acho, eu vou escolher um outro. Eu vou escolher um outro que é a valorização. Eu vou escolher falar de valorização, de reconhecimento. Né? Porque a gente tem hoje uma função, São Paulo tem carreira, mas a gente tem função na maioria dos estados, na maioria das redes, como é que a gente faz a valorização que é, por um lado, financeira, sim, né? Mas, por outro, ela é reconhecimento de bons trabalhos. Né? Eu acho que isso daí também gera o tal do engajamento, que gera o círculo virtuoso do resultado e do maior engajamento. Então, eu destacaria a gente olhar com mais atenção a nossa política de valorização financeira e não financeira também. E, complementando a ideia da valorização, eu acho que eu me sinto valorizada quando eu me sinto pertencente. Né? Se você for pegar justamente a teoria, né, da automotivação, você vai para a ideia do pertencimento e da autonomia como fundamental para que você se engaje, se motive. Então, nesse sentido, ter poder de decisão
e, ao mesmo tempo, a ideia de um plano de carreira que implique confiança. Confiança e, ao mesmo tempo, um compromisso coletivo. Vejam, pensar nesse sentido, ele implica em tomar muito cuidado com aquilo que a gente está pensando como carreira, como plano de carreira desse gestor. Por quê? Porque muitas práticas, por exemplo, baseadas em rígidas avaliações, premiações, elas vão ferir aquelas competências que a gente listou lá em cima. O processo tem que ser integrado, né? Desde das competências até a formação, até o plano de carreira que a gente defende. Muitos planos de carreira, eles incentivam a competição entre as pessoas, entre as escolas. Eles incentivam a agir solitário. E se nós queremos que aquelas competências se desenvolvam, lembrem, como eu posso falar de confiança? Como eu posso falar de autonomia e aumentar o controle nessa carreira, entendeu? Para que ele tenha um avanço nessa carreira. Então, o que a gente está defendendo é que essas dimensões que vão ser consideradas no plano de carreira, elas têm que ser coerentes com as competências que nós pretendemos, que nós julgamos, consideramos que foram apresentadas aqui, importantes de serem desenvolvidas. Eu acho que é isso. A gente todos tiveram aqui, tiveram uma experiência aí de aprendizagem conosco, foi coletiva, né? E a gente então termina essa mesa de síntese. Eu convido o superintendente do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques, para juntos a gente falar sobre o nosso bordado, né, Ricardo? Obrigada, Thelma. A gente combinou, eu vou fazer alguns agradecimentos aqui primeiro, antes da gente terminar, né, Ricardo? Eu vou começar agradecendo, porque eu não posso esquecer os nossos pesquisadores do Think Tank, do grupo de pesquisadores do Instituto Unibanco, todos os economistas presentes, o Fernando Abruzzi, que foi palestrante, Thelma Vinha também, e muito especial ao César Nunes, que, além de palestrante, ele foi imprescindível, ajudou muito a gente na organização do evento. Obrigada, César. Quero agradecer o pessoal da limpeza, do receptivo, que trabalhou aqui no aeroporto, no hotel, com todos os nossos convidados, cuidando de vocês. Espero que vocês tenham se sentido bem cuidados. Pessoal da cenografia, vídeos e fotos, pessoal de som, luz e projeções. Muito obrigada. Sem vocês não tinha esse evento bonito. Muito obrigada. Quero agradecer aos gerentes do Instituto Unibanco. Quero agradecer ao Alex pela produção de conteúdo conjunto, a colaboração. Quero agradecer a Maju pela produção de conteúdo e engajamento dos estados no seminário. Quero agradecer ao Fábio por todo o trabalho jurídico e corporativo. Não é fácil montar também um evento desse tipo, desse ponto de vista. Tiago Borba, por toda a criação de arte, conteúdo e arte que vocês vivenciaram aqui. As equipes, a gente tem que falar um obrigado muito especial ao Felipe, ao Rafael, nosso muso, a toda a equipe de comunicação. Quero agradecer na pessoa da Isabela Moy, que é a coordenadora, e um obrigado muito especial para a Fernanda Ock, que trabalha com toda a arte dos PowerPoints e outras que vocês viram aqui. Muito obrigada. Quero agradecer ainda a coordenação de monitoramento e avaliação, que é dentro da minha gerência, que trabalhou nisso. Um agradecimento especial para Karen, Lucas, Érica, a Caterine, que é de outra coordenação, e, por último, eu queria chamar aqui rapidinho, por favor, Fabiana Bento e o Alan, que é o coordenador da área. A Fabiana é a líder desse projeto. Parabéns, Fabi e Alan. Não sei cadê vocês. Cadê vocês? Estão ali. Só para vocês conhecerem, eles realmente foram demais. Eles lideraram todo esse grupo que eu citei aqui para a gente ter sucesso. Parabéns, gente. Tem o céu, tem o céu, e depois tem outro céu sem estrelas. Obrigada, gente. Eu acho que não tem mais ninguém para agradecer, chefe. Tá bom. Tirando você. Não, ainda seguindo os agradecimentos, antes da Mirela terminar, queria agradecer os secretários, a Cecília do Mato Grosso do Sul, Cláudia do Rio Grande do Norte, Gorete do Amapá,
Jorge, do Sergipe, Macaé, que teve mais cedo de Minas Gerais aqui, Marco Antônio do Acre, o Dilvan, do Ceará, Haroldo, do Espírito Santo, poxa, o Alessio, da Paraíba, que chegou aqui agora, mas hoje. Acho que todos os secretários, é uma honra ter vocês aqui presencialmente. Agradecer a todos os diretores, diretoras de escola que estiveram aqui, os coordenadores, nossos palestrantes todos. Muito obrigado, essa mesa fantástica aqui, com as nossas mestres e musas poderem estar aqui compartilhando com a gente. Eu queria só fazer um comentário que eu acho que, como a gente é um ciclo, está no 3º ano de ciclo, eu acho que vocês estão vendo que a gente está se movendo de forma constante para poder fazer um grande serzir, né? Que acho que bastante é visível, as pessoas concordando ou não, mas é bastante denso em termos de conteúdo, de pesquisa, de reflexão, como a Mirella falou, já agradeceu as pessoas que estão no que a gente chama o nosso think tank, trabalhando, cooperando e tal. Muito denso em pesquisa, muito intenso em intervenção, nossa participação com parceria com os 6 estados, mais de 2.000 escolas, etc. E tentando acionar também um campo do imaginário muito forte, não só com a organização dos seminários, mas o que vocês viram no início do ano com o Nunca Me Sonharam, agora com o livro O Ser Diretor, que, em última instância, eu acho que tenta tangibilizar, mobilizando o racional e o emocional, um reconhecimento absolutamente incontornável sobre a relevância da escola pública brasileira, em particular de todos os gestores, especificamente dos diretores. Eu queria fazer... Desculpa, eu acho que eu nunca fiz isso, só um toque mais pessoal, ou depois eu vou me arrepender, mas é que, como eu fiquei aqui assistindo o tempo todo, eu não parei de ficar olhando para os bordados. Mirella vai falar aqui dos bordados, mas o bordado remete a uma coisa muito específica. Minha mãe foi a vida inteira costureira. Tá? Minha mãe não tinha o ensino fundamental completo, mas foi ela que me fez ler na vida. Meu pai tinha um ensino técnico. E eu sou filho de uma família... Eu sou português, né? Nasci lá, vim para cá, minha família toda portuguesa. Só em tios e primos de 1º grau, são mais de 60. Eu sou o primeiro universitário da família, certo? Mas aqui rememorou uma coisa, só desculpem por isso aqui, eu acho que está falando disso, mas é que costurar foi um ato da minha infância o tempo inteiro, certo? Ver o ato de bordar, o ato da minha mãe fazendo vestidos de noiva, até as minhas roupas todas, minha infância inteira só vesti as roupas que minha mãe costurou. Desculpem. Isso traz para mim, talvez, um elemento que eu acho que a gente está construindo institucionalmente aqui no Instituto, é por isso que eu estou falando, que é esse ato da costura, o ato do serzir, que marcou a minha primeira infância o tempo todo. Acho que é um ato que tem em gesto, em prática, em reflexão, o caráter absolutamente fundamental de aproximar mundos. Certo? Eu acho que é a expressão física, certo, de um movimento que é traduzido, volto a falar, na prática, de que a gente precisa de uma sociedade tolerante, de uma sociedade diversa, de uma sociedade que, no ato de costurar, de serzir, de bordar, cria uma expectativa mais forte de transformação. Eu acho que é isso que a gente está tentando fazer aqui, e é isso que meio que marcou a minha infância. A renda da minha família era a função da costura da minha mãe, isso que me permitiu ter mobilidade educacional, evidentemente, mobilidade social, certo? Eu acho que queria só compartilhar isso com vocês e trazer um sinal que acho que, do ponto de vista institucional, nós podemos assumir a responsabilidade de não acolher um mundo tão intolerante como a gente está vivendo hoje e caminhar na direção de um mundo que não só reconhece, mas, sobretudo, vive a partir das diferenças, da diversidade, e, para isso, é solicitado a cada um de nós um gesto muito intenso de aproximação de mundos. Muito obrigado. Bom, desculpe. Nossa, foi tão bonito. Então, para terminar, eu queria falar algumas coisas.
Eu queria encerrar falando do simbolismo desses bordados e agradecendo a Terezinha, a Célia e a Sônia, que são as nossas bordadeiras que fizeram esses bordados, né? Obrigada. E eu começo, então, o simbolismo falando que nessa tela nossa de ignorância, que estava em branco, pronta para ser tecida e bordada, permeável, né? Cada palestrante, com as suas apresentações, cada pergunta que foi feita pelo público foi atravessando essa tela permeável, né, com a linha e construindo essas palavras e essas figuras bonitas, né? E a gente foi construindo essas palavras e esses significados dentro da gente, num bordado interior nosso também. E, com isso, essas palavras e essas mensagens, elas foram virando conhecimento, né? Significado por cada um, apropriado por cada um. E é por isso que eu também queria ressaltar que algumas dessas telas estão em branco ou estão vazias, né? E como precisa ser, porque a gente discutiu bastante coisa, aprendeu bastante coisa, mas ainda temos várias telas para bordar, e algumas, inclusive, que estão sem tela ainda, né? Então, ainda há muito o que a gente aprender juntos. Eu espero que a gente possa se encontrar no que vem, nos próximos seminários, e continuar abordando essas telas, né? E, para terminar, eu queria convidar vocês para que a gente, em silêncio, passasse o olho pelas palavras e lesse cada uma delas e pensasse em como que elas estão ressignificadas depois de tudo que a gente viveu nesses 2 dias. Muito obrigada.